O novo secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, Felipe Freitas, tem como uma das prioridades o diálogo constante, com o objetivo de tornar as polícias baianas menos violentas. O novo gestor da pasta já disse também que a implantação do uso de câmeras nas fardas dos policiais militares é um compromisso do novo governo estadual. Felipe Freitas afirmou ainda que é fundamental investigar as graves violações de direitos dos povos indígenas, como aconteceu com os Yanomami, e que os responsáveis precisam ser punidos. O novo secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, Felipe Freitas, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, é uma alegria grande estar aqui com vocês. Um dos pontos que o senhor destaca como importantes para serem tocados na sua gestão é a questão indígena, a violação aos direitos dos povos indígenas, uma questão que é realidade aqui na Bahia, especialmente no sul do estado, onde são constantes os conflitos em torno da posse de terras. O que há de objetivo nesse sentido? Como que a sua pasta pode contribuir para minimizar esses conflitos que ocorrem com tanta frequência no sul do estado? Bem, nosso principal trabalho é na mediação dos conflitos fundiários no diálogo com o sistema de justiça, nos conflitos como um todo, digamos assim. O tema dos povos indígenas ganhou uma relevância grande nesse governo, não na nossa secretaria, mas na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que na reforma administrativa passou a seu lugar. A coordenação de povos indígenas até aqui, até 31 de dezembro, esteve na antiga Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Com a reforma, foi desmembrada. A Superintendência de Povos Indígenas, que era uma coordenação, virou uma superintendência, ou seja, ganhou relevo dentro do governo a temática dos povos indígenas e que está sob responsabilidade da secretária Ângela Guimarães, com quem eu sigo atuando, mas agora talvez numa situação mais favorável num aspecto, né? Agora a gente tem uma estrutura maior, com uma equipe maior, com uma superintendente de direitos dos povos indígenas, que é a superintendente Patrícia Patachó, que está na Secretaria de Igualdade Racial, mas com a qual a gente mantém um diálogo constante da seguinte maneira: nós cuidamos na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos dos programas de proteção a pessoas ameaçadas, que é uma ação importante do governo, que a gente quer sempre que reduza, porque a gente quer que tenha menos pessoas ameaçadas sempre, mas quando essas pessoas estão ameaçadas, o governo, através de uma concertação com o sistema de justiça, atua. E no diálogo com o sistema de justiça, para a gente poder produzir mediação de grandes conflitos. Esse é o grande desafio e essa é a grande estratégia da gente. A decisão ela é sempre da justiça, portanto, quem resolve o conflito fundiário, né, resolve do ponto de vista da decisão, é o sistema de justiça. Só que isso às vezes demora muito tempo. E é assim mesmo, não é? Aqui eu não estou falando da morosidade do judiciário. Ok, a morosidade é um problema, mas nesse caso são conflitos que demandam mesmo muito tempo para a tomada de decisão. O que a gente faz nesse intervalo? A gente precisa mediar, a gente precisa fazer pactuações, a gente precisa fazer acordos que viabilizem a redução desses conflitos enquanto essas decisões judiciais não chegam, ou para ajudar essa tomada de decisão. Porque e quando o senhor coloca que é um grande desafio exatamente essa pretensão, é porque ainda não existem os canais de diálogo definidos? Eu falo em relação aos próprios indígenas e os latifundiários que reivindicam posse dessas terras, ou seja, a grande razão desses conflitos? São conflitos bastante heterogêneos, né? Assim, tem conflitos diferentes, de diferentes ordens. Com os povos indígenas, por exemplo, mas tem com quilombola, tem comunidades de fundo e fecho de pasto, que são outras formas de comunidades tradicionais, tem vários tipos de conflito acontecendo no Estado. Em uns a gente tem mais canal de diálogo, né, em que os próprios fazendeiros, os próprios proprietários da região vão entendendo que a gente precisa produzir uma mediação, produzir um acordo que favoreça a tomada de decisão e a compreensão de que o embate, vamos dizer assim, de quem tem o direito vai se dar na justiça. Em outros casos a gente tem mais tensão. O papel do governo sempre nunca arbitrar esses conflitos, quem arbitra esses conflitos é a justiça, mas o governo pode atuar para preventivamente dizer, olha, enquanto se resolve esse conflito, as políticas públicas precisam chegar
os povos indígenas precisam ser protegidos, as comunidades tradicionais precisam ser todas atendidas nos seus programas, a segurança pública precisa funcionar, porque muitas vezes, nesse momento de tensão, de disputa pela terra, outros crimes acontecem. Tráfico de drogas, tráfico de armas, outros crimes vão acontecendo na esteira da ilegalidade que vai se criando ali. Então, o Estado precisa separar o que é o conflito fundiário, que demora um pouco mais para ser resolvido, e fazer com que as políticas públicas cheguem. Né? Um pouco que a gente está vendo que não aconteceu no governo federal durante o governo Bolsonaro e que gerou o que gerou. Né? A tragédia que está acontecendo com os Yanomami, muita gente assiste aquele horror, vê aquela cena muito sofrida para quem tem um pingo de humanidade, ver aquela cena trágica. Por que chegou àquele estágio? Havia uma tensão e uma disputa, havia uma ação forte de grandes grupos econômicos disputando aquela região. Ali, uma região já demarcada majoritariamente, ou seja, já era uma terra indígena. E aí o Estado, enquanto discutia, haviam ações judiciais de discussão se aquele garimpo era regular ou irregular, abandonou aquelas comunidades. E não foi só ter abandonado, no caso do governo federal. O governo federal começou a atuar para inviabilizar que outras organizações da sociedade fizessem. E isso gerou aquela tragédia. O senhor está dando um exemplo aí de quando a fase da disputa já tinha sido superada, porque essa reserva, no caso da reserva Yanomami, ela é de 90 e... Sim. Começo da década de 90, né? Mas qual é a responsabilidade do Estado brasileiro, mas dos estados como entes subnacionais, como o caso do Estado da Bahia, que tem a responsabilidade da segurança pública, em situações semelhantes, quando o conflito já foi resolvido no nível da justiça, mas a parte que não se sinta contemplada pela decisão reage, e às vezes reage de forma violenta, como me parece ser exatamente o caso aqui no Extremo Sul, em algumas regiões do Extremo Sul. Né? Como é que a gente age dessa forma para garantir, inclusive, que a decisão da justiça ela se cumpra? Tradicionalmente, as decisões judiciais são cumpridas até com o recurso da força policial, quando é um mandado de reintegração de posse de uma área ocupada por sem terra, algum imóvel ocupado por sem teto. Mas, nesse caso, quando é que a força, o braço armado do Estado vai defender um segmento que injustiçado historicamente, etc., quando tem uma decisão que lhe é favorável? Exato. Nesse caso específico do Extremo Sul, não tem decisão judicial, tem litígio ali, não existe demarcação, existe uma disputa sobre a demarcação. Tem algumas áreas indígenas demarcadas no Extremo Sul, mas onde aconteceram os eventos tem as duas situações. Tem as duas situações. Onde há demarcação, o papel do Estado do governo do Estado, é garantir segurança pública, e é garantir segurança pública mesmo. Se tem tráfico, se tem armas circulando, precisa prender as armas ilegais circulando, eu quero dizer. Se tem organização criminosa, porque é disso que se trata, ação de pistoleiro, a gente tem que ter ação pública. O governo publicou, se não publicou hoje, publica amanhã, mas já está decidido que vai fazer uma força integrada de segurança pública para atuar em regiões de povos e comunidades tradicionais no estado da Bahia. São 2 portarias da Secretaria de Segurança Pública, uma geral para povos e comunidades tradicionais e uma específica para a situação do Extremo Sul. A Secretaria de Segurança assinou, isso, se não foi publicado hoje, será publicado amanhã, para a gente poder fazer isso, que é o papel do Estado de defender onde há decisão. Onde não há decisão, onde é terra indígena, aí as competências federais elas são fundamentais, porque em terra indígena, FUNAI, Polícia Federal, tem um papel determinante. E até Exército, para quando a gente tem questão de fronteira e por aí vai, o Exército deveria ter um papel importante de colaborar, de cooperar para a proteção dos povos e comunidades tradicionais, dos povos indígenas em particular. Mas, então assim, nos povos indígenas a gente tem uma necessidade grande de presença federal. Não é possível fazer política para os povos indígenas sem a presença do governo federal ativamente. Daí porque me parece que é muito salutar o movimento que o governador fez de rapidamente contactar a ministra Sônia Guajajara para dizer, olha, que bom que nós temos um Ministério dos Povos Indígenas, então vamos converter essa ação política em favor de uma cooperação. Porque o que a gente teve nos últimos anos era
o governo do Estado tentando muitas vezes mediar na Secretaria de Justiça, que era onde estava isso, e o governo federal jogando gasolina no conflito e desprotegendo as comunidades tradicionais. Isso precisa acabar, todo mundo, o Estado brasileiro precisa remar para o mesmo lado, que é o lado da proteção dos direitos das pessoas. O direito da propriedade, de quem tem propriedade legalmente constituída, o direito do usufruto das comunidades tradicionais sobre a sua terra, isso precisa ser garantido pelo Estado, Estado brasileiro aqui, em cooperação do governo federal e do governo estadual. Eu acho que esse é o desafio que a gente que está posto para nós aqui na Bahia, tanto no âmbito do governo do Estado, quanto no diálogo com o governo federal. Secretário, a gente está conversando aqui com o secretário Felipe Freitas, novo secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Outra questão que suscita polêmica, que é o uso de câmeras no fardamento dos policiais militares. Há especialistas que, inclusive, falam que isso não deve ser uma polêmica, uma vez que torna-se uma necessidade. Mas há quem diga que pode representar perigo para a segurança dos próprios agentes, porque essas câmeras limitariam a ação dos policiais que poderiam se sentir intimidados pela presença exatamente das câmeras. Como é que o senhor avalia? Qual deve ser o papel da sua pasta também nesse sentido, uma vez que o próprio governador Jerônimo Rodrigues já colocou que é uma das prioridades da gestão dele também? Bem, praticamente, do ponto de vista pragmático, da operacionalização dessa medida, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos não atuará, digamos assim, na realização dessa iniciativa. Quem fará isso é a Secretaria de Segurança Pública, o comando da Polícia Militar é a Polícia Civil, se for o caso de usar também. Mas é lá que vai estar, e a decisão política foi tomada pelo governador, anunciada no seu programa de governo, anunciada aqui, por exemplo, pelo governador, quando foi perguntado sobre isso durante a campanha. A nós, claro, como Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, cabe acompanhar, apoiar, monitorar, servir de suporte para o debate que a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança queira fazer e nos convoque. E tem nos convocado bastante, mas a liderança é da Secretaria de Segurança. Mas eu, de fato, não consigo entender, eu acho que são aquelas falsas polêmicas que se criam no debate público, que é assim mesmo, é da democracia, do jogo democrático, onde a gente não consegue entender bem onde é que está o dissenso. Porque, veja, a experiência de onde as câmeras foram utilizadas até aqui não tem nenhuma evidência razoável de que ela teria inibido a ação policial de qualquer modo. Pelo contrário, o que nós temos é uma redução do número de mortes em ocorrências policiais e uma maior possibilidade de acompanhamento da ação policial, para garantir a segurança das pessoas, todas que são atendidas ali pela ação policial, e para garantir a segurança dos profissionais de segurança pública que eventualmente sejam acusados de que cometeram alguma ilegalidade e vão falar, não, eu quero que mostre o vídeo e vou poder provar que eu agi com correção, que aquela minha medida foi adotada como resposta proporcional a um ataque que eu sofri. Essa dimensão, me parece, ela é uma garantia para os policiais. Eu insisto nisso. Parece um discurso panfletário, mas eu estou convencido de que não é. Mas outra inovação, não é exatamente inovação, outra questão que abre também essa polêmica, eu concordo contigo que há algumas falsas polêmicas, estabelece até com o objetivo mesmo de travar o processo, da coisa não andar. Mas eu vou te colocar uma outra situação que está no cotidiano nosso, da imprensa, no contato com os agentes de segurança pública, que é a questão das audiências de custódia. Eu sei que o assunto é polêmico, a gente já está aqui no finalzinho do programa, mas são questões que sempre vão colocar em contradição a sua Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e a Secretaria de Segurança, ou essas coisas também são polêmicas que podem chegar num entendimento através de diálogo e da ação compartilhada das duas áreas? As audiências de custódia, elas são um sucesso. Toda ação ela tem
uma audiência de custódia ou outra que não funcionou corretamente. E os juízes devem ser responsabilizados pelo CNJ quando assim agirem. Mas, majoritariamente, as audiências de custódia são um sucesso, elas estão consolidadas dentro do ordenamento brasileiro por uma resolução do CNJ, e acho que a Secretaria de Segurança Pública entende dessa forma também, de que a gente precisa cumprir a lei. Isso não é, aqui a gente não está diante de uma escolha, nós estamos diante da garantia de que qualquer pessoa que é presa tem o direito de ser apresentado a uma autoridade judicial em 24 horas após a sua prisão. Isso não pode ser uma coisa ruim, isso não pode ser, na democracia, alguma coisa que faça mal ao sistema. Ser apresentado a um juiz para tomar decisão sobre as condições da sua prisão é uma garantia e um avanço da democracia. E isso me parece que todos os profissionais que têm compromisso com a democracia vão defender. Secretário Felipe Freitas, o senhor à frente de uma pasta que tem um guarda-chuva sobre vários temas sensíveis. Boa sorte. A gente agradece muito a sua disponibilidade. Felipe Freitas, que é o novo secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. E conte sempre conosco aqui. Se depender da gente, pode vir uma vez por mês aqui, justo pode marcar. A gente faz sempre um balanço aqui desses assuntos, são muito quentes. Né? Agradeço. Muito obrigado. Um bom dia e até uma próxima. Um abraço. Agora são 8h50 na Tarde FM.